Vou falar um pouquinho sobre o nosso professor Marcos. Marcos, ele é psicólogo pela Universidade Federal aqui da Paraíba, mestre, né, em saúde mental e ciências de comportamento pela USP, e atualmente está fazendo doutorado em neurociência cognitiva e comportamento também aqui pela UFPB, além de fazer parte do laboratório de pesquisa, né, de ciências cognitivas e percepção, que é o LACOP, também aqui na UFPB. E Marcos já possui experiência, né, com temas voltados para a neurobiologia das emoções, reconhecimento de faces, voltado para a parte de empatia, de memória, cognição social, especialmente com grupos clínicos voltados para pessoas do espectro autista, né, ou TEA. Então, Marcos, muito obrigada mais uma vez, né, por você estar aqui hoje ministrando esse workshop para a gente, né, que eu tenho certeza que será brilhante. Né? Tu não conseguiu passar, né, para mim, para eu ir aceitando o pessoal? Pois é, eu estava procurando aqui, eu achei que eu tivesse selecionado essa opção, mas acho que não. Só que quando tocar aqui eu consigo ver e aceitar, Ah, tá? tá bom. Tá, mas Porque eu abri aquela não te janelinha atrapalha não, né? lateral. Não, acho que não. Acho que não. Tá? Então, tá certo. Então, sinta-se à vontade, tá, professor? Tá, obrigado. Gente, boa noite. Obrigado por vocês aqui à noite assistindo uma aula sobre neurotransmissão, que talvez não seja o tema mais popular, mas eu vou tentar fazer com que seja interessante e é um prazer ter vocês aqui para a gente falar um pouco sobre neurotransmissão. Uma coisa que eu gostaria de comentar antes de qualquer outra na psicologia a gente estuda um viés que coloca um certo medo quando a gente vai estudar alguma coisa e termos muito complexos podem parecer para a gente muito difíceis de entender. Isso é um viés cognitivo, assim, a gente, sei lá, vai ler um texto e tem uma palavra que parece muito difícil, é comum que a gente sinta algum tipo de receio. E é curioso como que eu sinto que nas neurociências, às vezes, a gente está, a Aline vai concordar comigo, a gente está meio que sofre um pouco com isso, porque às vezes uma palavra meio difícil pode afastar um pouco, fazer com que as pessoas achem que aquilo é muito complicado, não dá para entender. Então, o intuito de toda a nossa conversa hoje é tentar descomplicar um pouco a neurotransmissão. Eu tentei evitar os termos técnicos só quando não tem como não usar, né? Mas eu quis comentar isso para que vocês façam o esforço de olhar para algo que parece muito complexo como algo que é possível de ser entendido. A ideia é essa. E a outra coisa é que eu gostaria da gente fazer um momento de pergunta, quem eventualmente quiser fazer pergunta no final, só porque eu já falo demais até sozinho. Se a gente começar a conversar no meio da aula, eu falo mais do que eu deveria. Mas, enfim, se alguém quiser, pode falar aí no chat ou levantar a mão que a gente atende, tá? Então vamos lá. Pronto, passou aí, né? Então deu certo, Aline. Se alguém chegar, eu consigo receber sim. Pronto. Então, o que é neurotransmissão? Bom, basicamente, neurotransmissão é o cérebro se comunicando, tanto com ele mesmo quanto com outras partes do corpo. Então, todas as vezes que a gente precisa fazer alguma tarefa, na verdade, nem fazendo a tarefa, até dormindo, né, até existindo, o cérebro precisa estar se comunicando com ele mesmo e com o resto do corpo. Então, basicamente, a ideia da neurotransmissão é fazer uma informação sair do ponto A e ir para o ponto B. Um exemplo muito, que acho que é visível, assim, dá para a gente imaginar, pensa que você quer mexer sua mão. Você precisa fazer com que a informação saia de um ponto e vá para o outro. E para que isso aconteça, o sistema nervoso se organiza como se fosse uma grande rede. E aqui é como se fosse uma metáfora, imagina uma rede, sei lá, de computadores, onde você tem várias máquinas interligadas, né? Essas máquinas precisam estar numa harmonia, né, numa sintonia para que tudo funcione bem. E aí, nessa espécie de rede, as células nervosas do nosso corpo, elas funcionam como se fossem os fios, ou seja, se essa informação precisa sair do ponto A e para o ponto B, é através das células nervosas que esse processo acontece. Para que a comunicação aconteça, o cérebro precisa usar a linguagem própria dele. E essa linguagem é ou elétrica ou química. Então a gente vai ver que essas são as duas maneiras que o cérebro tem de se comunicar, tanto com ele mesmo quanto com outras partes do corpo, ou com eletricidade ou com química. Eu disse que a rede desse sistema são as células nervosas, né? E a gente tem duas células nervosas que não existem só duas, mas hoje nós vamos abordar duas aqui. A primeira delas, e talvez mais famosa, é o neurônio. Provavelmente, se eu tivesse perguntado sobre célula nervosa, alguém responderia neurônio, porque é o que é mais característico mesmo, e não está errado, longe disso. O neurônio é uma célula como qualquer outra, com a diferença, talvez fundamental, que o neurônio foi desenhado para receber e passar
adiante. Então, é como se pouca coisa ficasse com ele. Ele foi projetado para receber algo e passar adiante. Receber uma informação e passar adiante. Sempre, ele está sempre fazendo isso. Aqui tem a estrutura básica do neurônio, mas eu vou abordar isso com mais detalhe um pouquinho para frente. Então, o neurônio é a primeira célula nervosa, o primeiro tipo de célula nervosa, e nesse tipo de célula, que é o neurônio, tem algumas estruturas que são importantes para a aula de hoje, e eu trouxe as mais importantes aqui. Essa imagem mostra, talvez, um neurônio clássico. Se você for no Google e jogar neurônio, vai aparecer uma imagem parecida com essa. Então, é como boa parte dos neurônios do nosso cérebro estão projetados, mas existem alguns outros tipos que mudam algumas configurações, mas essas informações que eu vou falar, elas são universais para todo tipo de neurônio. O neurônio tem uma estrutura que se chama dendrito, que é essa parte aqui, né? Dendrito é um nome que vem do latim dedinhos, porque alguém achou que essas partes aqui parecem pequenos dedos, por isso que tem o nome de dendritos. Esses dendritos são como se fossem as antenas. Eu construí uma cena aqui para que a gente pensasse que o cérebro funciona como uma rede, né? Então uma rede precisa de antena. Os dendritos são essas antenas, ou seja, elas recebem o sinal, seja ele elétrico, seja ele químico. A gente também tem um corpo celular. Como toda célula, precisa ter um corpo, dentro desse corpo há um núcleo, então isso também faz parte da estrutura básica de um neurônio. Essa parte aqui é muito interessante, que é essa parte, esse prolongamento, né, essa parte mais comprida, se chama axônio. Então, a gente pensando numa rede, né, o axônio é como se fosse o cabo de transmissão, é por onde essas informações vão fluir, sejam elas, mais uma vez, sejam elas elétricas ou químicas. E a gente tem, por último, essa estrutura chamada de terminal axonal, que aqui na imagem está escrito como terminações do axônio, né? Parece até, né, assim, uma anatomia básica, parece com essas partezinhas aqui iniciais, e não é à toa, porque na verdade a gente usa didaticamente a imagem de um neurônio para explicar, mas a gente tem cerca de 80 bilhões de neurônios no cérebro, né? Então eles estão numa intensa conexão uns com os outros. É sobre isso que a gente vai falar hoje, por isso que essas estruturas se parecem, porque é como se onde termina um já começasse o outro. O segundo tipo de célula nervosa, que eu disse que a gente ia falar de duas hoje, são as células da glia, ou neuróglia, ou células gliais, são sinônimos para a mesma palavra. E por incrível que pareça, elas são as células mais abundantes do sistema nervoso, porque quando a gente pensa, como eu disse, né, em célula nervosa, pensa no neurônio, e a gente tem 80 bilhões deles, mas a gente tem as células da glia como as mais abundantes do nosso sistema nervoso. Por quê? Porque elas têm um papel muito importante de sustentar os neurônios, de remover a sujeira que existe no espaço entre os neurônios, de nutrir esses neurônios. Então elas funcionam como uma grande arquitetura para manter o cérebro funcionando. Isso é importante, e aqui eu trouxe dois tipos. Eu já vou fazer uma ressalva de que tem algumas imagens que estão com texto em inglês, porque tinha uma resolução melhor. Então, para ficar mais claro aqui no slide, mas eu prometo que eu vou explicar. A gente tem vários tipos de células da glia. As duas mais importantes talvez sejam os oligodendrócitos e as células de Schwann. Por quê? No nosso sistema nervoso central, que é o cérebro, a medula, essas são as células que protegem os neurônios desse grande sistema. E no nosso sistema nervoso periférico, todos os nossos nervos e gânglios, a gente tem essa célula chamada de célula de Schwann protegendo. Por que isso é importante? Porque se eu estou traçando aqui um comparativo pensando numa grande rede, pensa numa rede mais fácil de entender, que é o seu celular carregando. A energia precisa sair da tomada e ir para a bateria do seu celular. Você precisa isolar esse cabo para que essa energia passe mais rápido, na verdade. Tanto que se você fizer um corte nesse cabo, você vai tomar um choque, significa que você está tendo perda de energia. Então, essas células que eu estou mostrando aqui, elas funcionam como se fosse uma capa para esse fio, protegendo o prolongamento dos neurônios, para que a informação corra mais rápido, certo? Eu disse aqui dessas estruturas principais do neurônio, mas eu quero focar aqui no corpo e nos axônios, ou seja, naquela parte mais redondinha em cima e naquela parte mais comprida, meio caudada assim na parte de baixo. Por que elas são importantes? Porque talvez você já tenha, quem tem interesse em neurociência já deve ter ouvido o termo substância branca ou substância cinzenta, ou massa branca e massa cinzenta, ou dizer, se houve algum acidente com alguém, dizer que perdeu massa encefálica. O que isso significa, né? E por que tem mais ou menos duas cores no cérebro? Essa imagem é um indicativo do seguinte: se a gente pegasse lá uma aula de anatomia, pegasse uma peça, um cérebro, e fizesse uma secção nele, um corte, a gente veria uma imagem muito parecida com isso aqui, né? E a gente tem essas duas cores mais pronunciadas aqui. Por quê? Por qual razão? Inclusive nos cérebros de todos os mamíferos, né? A gente tem essas diferenças porque na parte mais cinzenta, que inclusive é a parte mais de fora do cérebro, ela está cheia de corpo.
de neurônio. E na parte mais branca, ela está cheia de axônios de neurônio. Isso vai fazer mais sentido com um exemplo mais lá na frente que eu vou mostrar. Mas é basicamente por isso que a gente tem duas cores principais no cérebro, né? Aí eu estava dizendo dessa coisa do cabo do celular, uma coisa que cobre o cabo da energia para fazer com que o impulso corra mais rápido. Isso funciona, na verdade, com qualquer tipo de cabo de eletricidade, né? Os cabos precisam estar encapados para isolar. A gente fala isso popularmente. Então, essas células da glia, elas formam uma estrutura muito importante para as neurociências, que é a bainha de mielina. Tem esse nome engraçado, né? Bainha de mielina significa essa proteção que eu estou comentando. Então, eu dei esse destaque aqui na imagem, porque é exatamente assim que funciona. Lógico que, mais uma vez, isso é uma imagem pedagógica, né, só para entender. Mas, microscopicamente, a gente tem essa estrutura como se fosse uma camada de gordura que isola o neurônio, porque tem energia passando ali, inclusive elétrica, né? Principalmente elétrica. Tem muita energia elétrica. Então, essa camada de isolante é muito importante para que a velocidade seja a máxima possível, para que a informação corra muito rápido. Se a gente consegue recolher, se eu der um choque no seu braço, você recolhe esse braço na hora, né? Um comportamento reflexo assim. Se isso já é rápido, imagine quão rápido a informação precisa correr entre os seus neurônios. Então, para fazer com que essa informação corra muito rápido, essa estrutura é muito importante. E aí eu trouxe aqui dois exemplos nessas imagens aqui do lado, que são exemplos práticos de como que a gente pode pensar em problemas a partir disso aqui. Duas condições que essas imagens aqui querem mostrar. A primeira, com essa senhorinha meio esquecida, é o Alzheimer. Por quê? Mas que a gente não conheça ainda a causa definitiva do Alzheimer, a gente não sabe exatamente por que ele acontece, o fato é que nos estágios mais avançados do Alzheimer, da doença de Alzheimer, você tem um processo de desmielinização. Então é como se toda essa estrutura que eu estou falando de isolamento e tudo, ficasse mais empobrecida, né? Então, num cérebro de uma pessoa com Alzheimer, a informação não vai mais tão rápido assim, e as conexões se perdem, é como se fosse uns neurônios tentando se comunicar e perdendo energia no meio do caminho. Isso vai acarretar memória, e nos estados ainda mais avançados vai acarretar lentificação do movimento, então a pessoa tende a ficar um pouco mais lenta e tal. O segundo caso clínico é a esclerose múltipla, onde isso acontece assim de uma maneira brutal, uma doença neurodegenerativa, como a gente diz, ou seja, ela não, o máximo que dá para fazer é frear, né, porque ela tem um avanço muito progressivo, e o avanço progressivo é exatamente esse, um processo de desmielinização, perder mielina, né, isso acontece na esclerose múltipla. Essa foto do cérebro aí indica que o seguinte, nessas duas condições, no Alzheimer e na esclerose múltipla, um paciente que tenha sofrido muito com isso, via de regra, ele vai ter um cérebro mais murcho, literalmente. Se for fazer um exame pós-mortem, né, que é o exame que você faz depois que a pessoa falece, esse cérebro está mais murcho, mais leve, porque perdeu mielina, perdeu mielinização. Significa que a neurotransmissão nesse paciente já estava mais lenta do que o normal. Aí é o seguinte, eu estou dizendo então que essa informação sai do ponto A, vai para o ponto B, ela precisa correr muito rápido, e o neurônio é essa estrutura que recebe e tem que enviar o tempo inteiro, e ele está sempre um ligado com o outro. Então imagina o seguinte, você tem um neurônio ligando-se com o outro. No momento em que eles se conectam, apesar de não se encostar, mas no momento em que eles se conectam, a gente dá o nome de sinapse, você já deve ter ouvido essa expressão, essa palavra. Então, o que é sinapse? Sinapse é o momento em que esses neurônios estão exatamente conectados. Sendo que tem uma ressalva a ser feita, é que essa conexão não é absolutamente literal. Eles não estão literalmente encostados, mas eles estão muito perto um dos outros. E aqui tem essa coisa que eu vou aumentar a imagem depois para poder tentar meio que maximizar e ajudar a entender. Mas a sinapse é isso. A sinapse talvez seja o grande momento da comunicação entre os neurônios. É o lugar onde o neurônio está meio que apertando a mão do outro, sabe? E a partir desse momento, eu vou usar um termo técnico chato, mas que acho que com essa imagem dá para a gente entender que é o seguinte: eu estou dizendo que a sinapse é o lugar onde esses neurônios se encontram, mais ou menos, né? Porque eu disse que não é um encontro absolutamente factível, mas eles estão ali se encontrando. Então, se a informação sai do ponto A para o ponto B, um está passando informação para o outro, a sinapse é o lugar onde isso ocorre, existe um neurônio antes da sinapse e um depois. O neurônio que está localizado, entre aspas, antes dessa sinapse, a gente pode chamar ele de neurônio pré-sináptico. O neurônio que está depois da sinapse, a gente pode chamar ele de pós-sináptico. E essa dinâmica é muito importante para todo o resto de tudo que eu vou dizer.
certo? Então, pré-sináptico é o que está enviando e pós-sináptico é o que está recebendo. E aí eu disse, ó, que na imagem anterior é como se fosse um zoom, sabe? Imagina que esse lugarzinho aqui, onde eles estão quase encostando é a sinapse, e aqui a gente tem um zoom, onde eles estão quase encostando aqui. Esse espaço onde eles estão quase encostando tem o nome de fenda sináptica, é um nome bem intuitivo, né? A fenda sináptica é o lugar, o espaço microscópico entre um neurônio e outro. Por que microscópico? Primeiro porque o neurônio é uma coisa minúscula mesmo, né? Quer dizer, a olho nu, porque existem neurônios compridíssimos. Os neurônios do músculo, da musculatura femoral são gigantes da perna, são realmente enormes. Mas a gente não consegue ver olho nu, né? Então, a fenda sináptica é esse espaço onde eles estão quase encostando um no outro. E nesse espaço é onde a mágica acontece. É nesse espaço onde eles estão quase encostando que a aula está, assim, localizada, digamos assim. Por quê? Porque esse é o grande pulo do gato. Eu disse que ou a eletricidade ou a química são as linguagens que os neurônios usam para se comunicarem, né? Para se comunicar, perdão. Então, essa sinapse ela pode ser, portanto, ou elétrica ou química. O quase contato entre os neurônios, ou eles são elétricos ou eles são químicos. As sinapses elétricas, elas são a minoria, a maior parte são químicas, por isso que eu vou falar primeiro das elétricas. Então, basicamente, a sinapse elétrica é o seguinte, como eu disse, é energia elétrica mesmo, não é uma maneira de entender isso, realmente existe energia elétrica que pode ser medida em voltagem, inclusive, dentro do nosso cérebro. Então, imagina que os neurônios estão lá, um querendo conversar com o outro, o sinal precisa passar do neurônio A para o neurônio B, e essa eletricidade tem que passar. Aí uma maneira de entender isso é o seguinte, na neurociência o nome disso é condução saltatória. Saltatória de salto mesmo. Então, uma condução que vai saltando, como se fosse uma fileira de dominó. Todo mundo já fez isso, né? Enfileira assim os dominós e você empurra. Você empurra um dominó, esse dominó bate no outro, que bate no outro, que bate no outro, e lá no final todos eles vão cair, certo? A energia mecânica que você está colocando no primeiro dominó vai saltando entre eles, né? Inclusive vai aumentando, porque essa energia vai se somando, né? É mais ou menos assim que acontece com as sinapses elétricas. Os neurônios vão saltando, é como se tivesse um quase batendo no outro, e a eletricidade vai pulando de um para outro. Isso é o que a gente chama de potencial de ação. Ou a gente pode chamar de disparo neuronal. Quando a gente quer fazer um movimento, quer fazer alguma coisa, a eletricidade tem que ir meio que saltando entre os neurônios mesmo. E para isso acontecer, uma coisa que eu disse, né, a coisa que parece muito difícil de entender, mas eu espero que não esteja parecendo tão difícil assim, que é uma troca de polaridade. Você tem sinais trocando. Você tem íons que são negativos passando a ser positivos e o contrário também. E dentro do neurônio é positivo, fora é negativo, isso troca. Eles trocam de lugar. Essa imagem aqui mostra isso. Eu trouxe um gifzinho da internet para mostrar também. Pronto, aqui. Eu tentei botar ele mais lento, mas o que acontece aqui? Eu prometo que essa parte que é mais chata de bioquímica eu não vou me ater demais. Mas você deve ter lembrado que em algum momento, em alguma aula de biologia, você estudou uma coisa chamada bomba de sódio e potássio, né? Então, os íons laranjinhas aí são os íons de sódio e os íons azul são os íons de potássio. E para que o neurônio se comunique com o outro, isso tem que estar acontecendo. A parte de cima, essa parte mais laranja aí, um laranja mais claro, está escrito, né, exterior do neurônio, então é a parte de fora. A parte azul, onde está escrito citoplasma aqui, é a parte de dentro. E isso aqui é o meio do caminho, né? Membrana celular. É o meio do caminho. Essas trocas estão acontecendo como se elas estivessem trocando de posição mesmo. O que é negativo passa a ser positivo, os íons de sódio entram na célula e os íons de potássio saem da célula. E para que a gente sobreviva, respire, faça qualquer coisa, bilhões e bilhões e bilhões de neurônios estão fazendo isso na sua cabeça exatamente agora. Eu acho isso fascinante, não sei vocês. Só que tem um detalhe, eu disse que eles não estão encostados exatamente, né? Eles não estão realmente mãos se apertando, eles estão bem perto. Então tem uma dificuldade, que é, se os neurônios não estão se tocando fisicamente, como que essa eletricidade vai pular? Né? Eu brinquei dizendo, como é que o sinal pula o abismo, né? Esse abismo, essa distância entre esses dois neurônios. Se eles não estão encostados, como que vai ter vida? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que vão ser nossas funções vitais? Porque na hora que isso acontece, é como se fossem sinapses meio que incompletas, já que os neurônios não estão se encostando. E aí o corpo precisou se adaptar e ter uma outra maneira mais eficiente de fazer isso, que são as sinapses químicas. Essas que eu estava dizendo até agora, com essa metáfora do fio e tal, são as sinapses elétricas. E aí o corpo precisou
desenvolver sinapses químicas, que são exatamente as sinapses que usam neurotransmissores. A gente está falando de neurotransmissão, né? Então, as sinapses químicas são as mais abundantes, ou seja, elas são a grande maioria no nosso sistema nervoso. Qual que é a dinâmica de um neurotransmissor? Bom, eu acho que esse termo é bem intuitivo, né? Neurotransmissor tem a ver com transmitir, com enviar, com mensagem, né? Os neurotransmissores são exatamente isso. Eles são mensageiros químicos que transmitem sinais entre as células. Então, uma célula quer falar com a outra, ela não vai conseguir fazer isso apenas eletricamente, só com a eletricidade, então ela vai precisar de um mensageiro para pegar essa informação do ponto A e levar até o ponto B. Só tem uma coisa interessante que é o seguinte: os neurotransmissores, eles são como se fossem chaves, e eles precisam de uma fechadura. Essa fechadura são os receptores. Então, um neurotransmissor só existe porque existe um receptor para recebê-lo. Por isso que tem esse nome, inclusive. E eles são um encaixe assim, perfeito. Na hora que a célula libera um neurotransmissor, que ela libera esse mensageiro químico, ela precisa de uma fechadura para receber essa chave. Então, é uma dinâmica perfeita. E aí, qual que é a questão aqui? Eu disse dos neurônios pré-sinápticos e dos pós-sinápticos. Quando o neurônio está falando com o outro, quem envia a mensagem está esperando que a mensagem chegue, não é verdade? Então, o neurônio pré-sináptico manda um neurotransmissor, manda um mensageiro químico, para que esse mensageiro químico faça alguma coisa no neurônio seguinte. Então, por isso que a gente diz que os neurotransmissores desencadeiam respostas nos neurônios pós-sinápticos. Então, pensa que, por exemplo, eu vou mostrar essas situações, mas imagina uma situação de perigo, onde você perceba que existe um perigo iminente. Eu penso que uma coisa que já aconteceu comigo zilhões de vezes, e todas as vezes que eu penso nesse exemplo, me vem essa situação. Eu já atravessei a rua várias vezes achando que dava, e no final das contas eu estava muito perto de algum carro. Eu nunca fui atropelado, pelo menos não ainda, mas isso já aconteceu várias vezes. Imagina uma situação como essa, você fica muito ligado, do nada você percebe que aquela situação é muito perigosa. Pois significa que você tem vários neurônios querendo passar a mensagem: alerta, 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 esteja alerta, lute pela sua própria vida, sabe? Ou, sei lá, se você tem medo de algum animal, medo de barata, medo de cobra, sei lá, quando você olha para esse animal que te causa essa sensação, esses neurotransmissores estão sendo liberados. Alerta, fique ligado, fique alerta. Por isso que existem reações que acontecem quase instantaneamente, né? Sua pupila dilata, você fica super ligado. Pois os neurônios estão mandando essa mensagem de alerta e de medo, esperando que essa resposta chegue nos neurônios seguintes, nos neurônios pós-sinápticos. Isso é basicamente a dinâmica universal da neurotransmissão. Para que serve o neurotransmissor? Se eu disse que eles são mensageiros, é bem intuitivo pensar que eles servem para que uma mensagem seja passada adiante, né? E a gente diz que eles prenunciam diversas funções vitais. Como assim? Eles são os precursores de tudo que a gente faz, né? De todo o nosso comportamento, basicamente. Então, exemplos grandes que vão ser exemplos que eu vou falar, né? Memória, movimento, sono, humor, percepção de dor, para que nossas dinâmicas funcionem, a gente precisa desses mensageiros químicos que são os neurotransmissores. Tem muitas coisas que daria para falar assim, horas, talvez uma pós-graduação inteira sobre neurotransmissor. Então, isso aqui é um recorte, é claro. No final das contas, se alguém disser a aula foi incompleta, eu vou ser o primeiro a dizer, eu concordo. Porque a gente acaba tendo que escolher um pedacinho para falar, né? Eles podem ser divididos geralmente, né, ou seja, de uma maneira geral, em neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Os neurotransmissores excitatórios, eles vão fazer o seguinte: lembra de um neurônio A mandando para um B, um pré-sináptico e um pós-sináptico. Então, os neurotransmissores excitatórios, eles vão querer aumentar a atividade no próximo. Ou seja, é uma mensagem de excitação, uma mensagem de aumento de atividade. Enquanto que os neurotransmissores inibitórios vão fazer o contrário. Eles vão passar a seguinte mensagem: calma, relaxa, sabe? Eles vão querer diminuir a atividade do próximo neurônio. E aí tem diversos neurotransmissores, não dá para falar de todos, mas eu vou falar dos primeiros aqui dessa imagem, certo? A gente vai falar do neurotransmissor e do que ele faz. Então, nessa coluna da direita aqui, em verde e azul, tem aí, né, as diferenciações entre os que são excitatórios e os que são inibitórios. E nessa primeira aqui da esquerda, essa coluna cinza, tem, quimicamente falando, as tipologias de cada um deles. Então, o primeiro neurotransmissor é a acetilcolina, que não tem um tipo, ela é muito única, é a primeira que eu vou falar. Depois a gente tem os aminoácidos e as aminas biogênicas, mas eu não vou me ater tanto a esses detalhes técnicos como eu disse.
Então, um dos neurotransmissores muito abundantes assim, no nosso sistema nervoso é a acetilcolina, que é esse que não tem classe. Ela trabalha muito, não trabalha sozinha, mas talvez ela trabalhe um pouco mais sozinha do que os outros. Aí a dinâmica desses slides aqui é o seguinte: aqui está o nome do neurotransmissor, aqui está a região onde ele está muito, onde tem bastante, digamos assim, e aqui a parte mais didática onde eu vou comentar mais. Uma coisa que eu deveria ter dito no início e não falei, vou comentar agora. Eu já recebi várias aulas ao longo da minha formação, vários professores já me disseram que slide é uma coisa que tem que ter pouca informação. Mas eu, como sou uma pessoa meio desobediente, eu desobedeço isso. Pelo seguinte, o slide, para muita gente, é como se fosse um apoio para o que a pessoa está falando. Só que aí eu fico pensando que, sei lá, eu acho meio desperdício fazer o slide só para apoiar o que eu estou falando. Então, todas as vezes que eu faço um slide, eu sempre faço pensando na pessoa que está ouvindo a aula. E eu sempre faço o slide para mandar, para que a pessoa, sei lá, estude depois, queira relembrar. Então, é por isso que eu não consigo deixar um slide com poucas informações. Eles geralmente têm elementos que na minha cabeça, pelo menos, funcionam, para que a pessoa depois faça associações entre o que eu falei na aula e quando ela bater o olho no slide, talvez ela lembre disso. E depois eu vou mandar o slide, pedir para a Aline passar lá no grupo, justamente para isso, para que quem tiver mais interesse fique com um material de estudo, quem sabe, né, de chamar atenção e tal. Então vamos voltando. A acetilcolina é esse neurotransmissor que está muito presente nessas estruturas aqui, no tronco encefálico e no prosencéfalo basal. E aí é o seguinte, a acetilcolina está muito relacionada à contração muscular, porque talvez a função principal dela seja a comunicação entre os nervos e os músculos. Eu poderia dizer, inclusive, que a acetilcolina está muito relacionada à comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aí, para relembrar, o sistema nervoso central, o nosso cérebro, a nossa medula espinal, o espinhal, e o sistema nervoso periférico, a periferia do corpo, ou seja, o que está um pouco mais longe, os nervos e os gânglios. Então, a acetilcolina meio que medeia essa comunicação. Por isso que ela é tão importante para a musculatura. E aí ela está, portanto, presente nos dois. A gente tem muitas sinapses, tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, sinapses colinérgicas, ou seja, ricas em acetilcolina. Só que é o seguinte, ela também está muito relacionada a estados de atenção e de alerta. Então, quando a gente está muito ligado em alguma coisa, ela não é o único neurotransmissor relacionado a isso, mas a gente precisa de acetilcolina para estar ligado, para estar atento, para estar alerta. Então, não tem como memorizar algo ou aprender algo sem estar atento, sem estar em algum nível alerta. Então, ela também está relacionada com essas funções, apesar de não ser as primeiras funções. E a contração muscular, que definitivamente é uma dinâmica muito importante da acetilcolina. E contração muscular aqui, eu vou dar um exemplo. Não é apenas nesse sentido que essa imagenzinha quer mostrar, que é tipo a cãibra de noite que a gente tem dormindo, às vezes, que é uma contração muscular meio que caricata, assim. Mas, por exemplo, a musculatura cardíaca, o coração bombeando sangue o tempo inteiro, ele precisa se contrair. Então, a acetilcolina é vital por conta disso também, sabe? Ela é muito importante para todo tipo de contração muscular do nosso corpo. O segundo neurotransmissor, agora já falando desse tipo dos aminoácidos, é o glutamato. Ele é um neurotransmissor muito importante porque ele é o principal neurotransmissor excitatório. Então, ele está sempre mandando a mensagem de alerta, fique ligado, alerta, alerta. Ele está sempre querendo que o próximo neurônio aumente a atividade e o cérebro trabalhe mais e mais e mais. Então, por conta disso, ele também está relacionado com memória e aprendizado, porque ele está mandando essa mensagem, preste atenção, memorize essa informação, sabe, uma mensagem meio ensandecida, assim, de trabalhe mais, aumente a atividade. E aí, por conta disso, ele também está muito relacionado com processar informações. Quando a gente está atento a qualquer coisa que nos aconteça, seja alguma pista visual, seja algo que a gente está enxergando, algo que a gente está ouvindo, tem muito glutamato para que isso aconteça. Por conta disso, ele também está muito relacionado com as nossas dinâmicas de sono. Quando a gente tem que estar dormindo, que é o estado do sono, e quando a gente está acordado, que é o estado de vigília. Porque, imagina, se você está lá tentando dormir, e do nada seu cérebro começa a fazer um montão de sinapse glutamatérgica, significa que o cérebro vai achar que ele tem que trabalhar mais, e aí você vai ter dificuldade de dormir. Ele também está muito relacionado à sinalização da dor, pela mesma razão. Quando a gente sente alguma dor, o cérebro precisa trabalhar mais para perceber aquela dor. Então ele sinaliza, as sinapses glutamatérgicas também estão relacionadas a essa sinalização, dizer para o cérebro assim, perceba que tem isso aqui para dar conta, sabe? Tem um patógeno, tem uma reação, alguma coisa que está fazendo a pessoa sentir dor.
Mas a informação mais importante é um neurotransmissor excitatório, aumenta a atividade. E o GABA, que é curioso que eles têm uma origem química parecida, e aí chega um momento que eles se dividem, e eles vão ser quase que espelhos um do outro, né? Porque se o glutamato faz com que o cérebro se excite, o GABA vai fazer com que o cérebro descanse. Porque o GABA, que é uma sigla em inglês para ácido gama-aminobutírico, o GABA é um neurotransmissor inibitório, é o contrário. Então, se um excita o cérebro, o outro inibe. Então, o que ele quer fazer é reduzir essa excitabilidade neuronal, ele quer reduzir toda essa loucura ensandecida dos neurônios. E isso faz com que o cérebro entre num estado mais equilibrado, né? Então, ele previne que a gente esteja gastando energia demais. Ele é o principal neurotransmissor inibitório. 1/3 das nossas sinapses são GABAérgicas. Porque, por exemplo, você está prestando atenção aqui no que eu estou dizendo. Tudo bem que você pode pensar assim, não, se eu estou prestando atenção, eu estou ativado, é verdade. Só que você está prestando atenção em uma coisa e o cérebro precisa inibir várias outras. Então, para tudo que a gente vai se atentar, também é preciso inibição. O cérebro também precisa filtrar, então também precisa de GABA. E ele está associado, né, a estados de relaxamento, a regulação do sono, pela mesma razão, né, a mesma coisa que eu disse do anterior, ao controle de ansiedade, porque quando a gente está mais ansioso e o cérebro quer que a gente não esteja tão ansioso assim, ele vai usar GABA para poder mediar e controlar essa ansiedade. E, de maneira geral, com a melhora da função cognitiva. Então, pensa assim, a memória, a atenção, a inibição, que eu disse, né, esse controle de impulsos, de filtrar, escolher o que a gente vai fazer. Para tudo isso, a gente precisa reduzir um pouco a atividade, se concentrar um pouco mais. Então, o GABA está relacionado com todos esses processos. A dopamina, bem, bem famosa, hoje tudo é dopamina, né? Meia hora de Instagram e tem 50 pessoas falando de dopamina. E às vezes tem algumas coisas que não são tão verdade assim. Por exemplo, é muito comum falar assim, dopamina é um neurotransmissor do prazer. Eu não concordo com isso. Acho que não faz tanto sentido. Ela está relacionada com prazer, mas não é como se dopamina fosse prazer químico, sabe? Tipo assim, é só aumentar a quantidade de dopamina e a pessoa vai ter mais prazer. Não é isso. Porque, na verdade, a dopamina está muito relacionada com circuitos de recompensa. Então, tem a ver com a motivação. Se eu tivesse de dizer qualquer coisa que mais se relaciona com dopamina, não seria prazer, mas seria motivação. Toda vez que a gente está motivado a fazer algo, a gente está precisando que nossas vias dopaminérgicas estejam bem alinhadas. Por quê? Quando a gente pensa, né, imagina fazer alguma coisa, a gente se motiva, imagina que vai ter alguma recompensa, imagina que vai ter algo em troca. Então, tem muito mais a ver com motivação do que com prazer. O ponto é, muitas vezes a gente reincide em comportamentos que a gente sabe que no fim das contas vão dar prazer. Tipo, imagina uma pessoa com compulsão alimentar, por exemplo. Esse não é um desfecho saudável, né? Mas a pessoa tem uma compulsão alimentar porque ela sabe que no fim das contas ela vai ter aquele comportamento e ela vai sentir algum nível de prazer depois. Mas a dopamina não está relacionada ao prazer final, ela está relacionada antes do prazer. A motivação de fazer o comportamento para depois ter o prazer. Então a dinâmica dopaminérgica tem muito mais a ver com reforçar comportamentos do que com o prazer propriamente dito. Mas algumas funções que têm a ver com dopamina as pessoas não falam tanto aprendizado, motivação, por quê? É muito mais fácil quando a gente aprende algo estando motivado. Provavelmente todo mundo tinha matérias favoritas no colégio e tem uma tendência de tirar melhores notas nas matérias que gosta mais. Por quê? Porque você está mais motivado. E ao contrário, geralmente as matérias que você não se motiva tanto, você tende a ir pior, né? Por quê? Porque a motivação antecede o prazer. Então, a dopamina está muito mais relacionada com se motivar em fazer algo do que com o prazer propriamente dito. Esse é o sentido de reforçar comportamento. Reforçar aqui tem o sentido de dizer, passar a fazer mais alguma coisa. Um neurotransmissor muito interessante também, da classe que eu estou dizendo agora, que são as das aminas, né, biogênicas, que é a noradrenalina. A noradrenalina, ela também atua tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, e talvez a função mais relacionada com ela é essa que eu comentei, da coisa de atravessar a rua e tal, que é a luta ou fuga, o desafio, o perigo, esse estado de alerta intenso que o corpo entra quando o cérebro identifica que existe alguma coisa que pode nos fazer mal, né? Tipo o gato e o rato, que o gato fica ensandecido correndo atrás do rato, entra nesse estado de luta ou fuga. É como se fosse quase que lutar para sobreviver ou morrer, né? E todas as vezes que a gente percebe isso acontecendo no corpo, significa que tem muita noradrenalina correndo, tanto na nossa corrente sanguínea,
literalmente, quanto nas sinapses no cérebro, né? Tanto que, por exemplo, alguém que chega, sei lá, numa emergência com frequência cardíaca baixa, essa pessoa provavelmente vai receber uma injeção de noradrenalina. Por quê? Porque ela está muito relacionada com o ritmo cardíaco. Quando a gente entra no luto ou fuga, a primeira coisa que acontece é o coração começa a bater mais rápido. Quando a gente está sob ameaça, quando a gente percebe medo de alguma coisa, a primeira coisa é o coração batendo mais rápido, né? Então a noradrenalina está muito relacionada com esse estado de desafio, de perigo. Por exemplo, em esportes radicais, isso acontece também. Se uma pessoa tem medo de altura, isso acontece também. Acho que fica muito claro de pensar nessa luta ou fuga, né? Tem muito a ver com noradrenalina. Porque a gente está respondendo ao estresse quando a gente faz isso. E ela também está relacionada ao sono e à vigília por conta disso, porque é impossível dormir se você está nesse estado de alerta total, né? Você não dorme. Você pode até entrar quase que numa transe, mas você não dorme exatamente. Pô, é o contrário, né? Você precisa estar mais relaxado para dormir. Aqui eu vou me ater só um pouquinho mais para comentar, porque talvez esse seja um dos mais interessantes. Eu pensei na aula em começar com coisas talvez até um pouquinho mais chatas, mas mais básicas, de ciência meio que pré-clínica, e depois falar de ciência clínica, porque pelo menos na minha cabeça, faz sentido, consolida melhor o aprendizado, e eu acho que motiva um pouco mais, torna a coisa um pouco mais palpável no dia a dia, né? A serotonina é uma amina biogênica também, e a serotonina é o neurotransmissor que está relacionado ao humor. Tem gente que fala que a serotonina é o neurotransmissor da felicidade, por exemplo. Mas ela está muito mais relacionada ao que a gente chama de humor. Esse controle, essa flutuação do nosso humor, de quando a gente está mais entristecido para quando a gente está mais alegre. A serotonina, eu me arrisco a dizer que ela é quase que quem faz esse meio de campo, essa flutuação entre estar bem e estar mal. Ela também está muito relacionada a apetite e a sono, mas são relações, eu diria que relações um pouco menores, né? Eu coloquei essas imagens brincando aí, não é que comer chocolate, comer banana, comer ovo dá serotonina, mas esses alimentos e alguns outros, tipo peixe, tipo oleaginosas, sabe, castanha, principalmente castanha do Pará, que é rica em selênio e tal, esses alimentos, eles são ricos numa substância chamada triptofano, e vai fazer sentido isso na imagem que eu vou mostrar a seguinte. O triptofano, ele é o precursor da serotonina, é como se fosse o seguinte, se a serotonina é a receita final, o triptofano é um dos principais ingredientes. Para que o cérebro fabrique serotonina, ele precisa de triptofano. E eu acho sempre legal comentar isso, porque eu sou psicólogo, né? E quando a gente pensa em cuidado em saúde mental, por exemplo, para uma pessoa que está deprimida, é muito além da pessoa apenas fazer terapia e muito menos ainda apenas tomar uma medicação. A gente pensa assim em uma mudança radical de hábitos, né? E de aconselhar essa pessoa a tentar mudar a vida dela como um todo, ter um cuidado integral com a própria vida. E a serotonina é uma maneira muito bonita de pensar nisso, porque é impressionante como que o principal neurotransmissor que está relacionado com o estado de humor, ele precisa, é como se para que a gente tivesse dinâmicas serotoninérgicas mais equilibradas, a gente tivesse que comer bem, dormir bem, sabe? E enfim, eu acho que isso é uma maneira legal de entender o quanto que saúde mental não é só apenas a química, mas enfim, esse cuidado integral que precisa ser providenciado. Aí tem o seguinte, né? A serotonina, ela é produzida, boa parte da serotonina, nessa estrutura do cérebro que a gente chama dos núcleos da RAF. Essa estrutura, ela fica aqui no tronco encefálico, tá vendo? Imagina assim, um pouquinho acima do pescoço, um pouquinho acima da nuca. Essa é a parte do nosso sistema nervoso que, em tese, produz a maior quantidade de serotonina. Só que essas setinhas que se espalham por todo o cérebro aqui em cima, elas indicam o seguinte: geralmente, mesmo que uma parte produza um neurotransmissor, esse neurotransmissor vai ser projetado, ele vai ser enviado para diversas áreas. E a serotonina talvez seja o neurotransmissor que é projetado para mais áreas, junto com a dopamina, as duas, mas a serotonina acho que mais ainda. Ela vai ser espalhada pelo cérebro inteiro, né? Isso eu acho que é uma maneira legal de tentar visualizar isso. Apesar dela ser produzida no lugar, ela se espalha pelo cérebro inteiro. E aí, tem uma coisa interessante que eu queria comentar sobre o que eu falei de depressão, por exemplo, porque existe essa associação, né, dos anos 80 para cá, de depressão com serotonina. Na psiquiatria clássica, se é que dá para dizer assim, existe uma coisa que foi dita enquanto hipótese serotoninérgica, que era basicamente entender que a depressão era exatamente falta de serotonina. Isso não é verdade. Se fosse assim, a gente não haveria mais depressão no mundo, né? Por quê? Todos os estudos mostram que a gente vai cada vez tomando mais remédio,
a sociedade nunca esteve tão medicada, e a gente também continua tendo níveis altíssimos de adoecimento, né? E a depressão talvez seja o transtorno que mais mostra tudo isso, ou pelo menos a sintomatologia depressiva. E o Brasil está lá, né? Quando não em primeiro, em segundo, entre os países que mais tomam medicação. Então, se fosse só tomar o remédio, é claro que não haveria mais tanto sofrimento em termos de depressão, ou seja, não é só o remédio, não é só a serotonina por si só, mas as dinâmicas de serotonina ajudam a entender a gente como é que o cérebro regula as emoções. E, por mais que a depressão seja muito caracterizada, não caracterizada, mas assim, popularmente a gente pensa em depressão só como tristeza, na verdade, a grande dificuldade na depressão, do ponto de vista clínico, é a regulação emocional, né? São dificuldades de regular as emoções. E aí, o que acontece? Esse estudo aqui de 2020 é um estudo fantástico que mostra um pouco isso. Eu disse, né, que enfim, como eu peguei a imagem direto do artigo, ela está em inglês, mas eu vou comentar um pouquinho. Que é o seguinte, eu disse que a serotonina é produzida aqui nos núcleos da Rafael, essa parte aqui em vermelho, mas as setinhas mostram mais uma imagem mostrando isso, né? Que ela é projetada para várias áreas do cérebro, várias áreas diferentes. Essas áreas aqui em verde, elas são o seguinte, esse aqui é o que a gente chama de cingulado posterior, seria o córtex cingulado posterior, a sigla em inglês. Esse aqui é o córtex cingulado anterior, e esse aqui é o córtex pré-frontal ventromedial. É um nome complexo, né, parece. Essas três estruturas, elas estão muito relacionadas ao controle executivo, ou seja, as nossas dinâmicas executivas de pensar, de racionalizar, de resolver problemas. Só que a junção dessas estruturas com essa estrutura aqui, chamada ínsula, talvez seja a grande rede que faz com que a gente consiga regular as emoções. Então, imagina, eu consegui me comportar de uma maneira mais ou menos estável se eu estou mal ou se eu estou bem. Ou seja, independente da minha motivação, a minha vida segue mais ou menos o mesmo fluxo. E de alguma forma, as dinâmicas serotoninérgicas, as sinapses serotoninérgicas ajudam a gente a entender isso. Porque o ponto é, a serotonina ativa estruturas que acabam modulando o equilíbrio entre o que é da gente mesmo, autorreferencial, e do que está do lado de fora, do que são os estímulos emocionais externos. E esse meio de campo, sabe, de conseguir habitar bem entre o que vem de dentro de mim, autorreferencial assim, de dentro da minha cabeça, com o que vem do lado de fora, essa é a principal dinâmica que acomete transtornos como a depressão e a ansiedade. E é por isso que a serotonina talvez seja o neurotransmissor mais importante dessas condições. Mais uma vez eu digo, não é simplificar e dizer que a questão é resolvida apenas com a medicação, mas também não é dizer que a medicação não ajuda ou que não há, sabe, evidência de que ela seja útil. Pelo contrário, entender como a medicação funciona é uma maneira de entender como é que a serotonina age no cérebro. E aí, para isso, eu trouxe essa imagem aqui, que mais uma vez, não se assustem, por favor. Mas é uma imagem que mostra o seguinte, ela mostra como que funciona, em linhas gerais, o mecanismo de ação de um antidepressivo, que eu acho muito interessante falar, já que a gente está dizendo de neurotransmissor. Eu peguei essa imagem direto do artigo, né, por isso que ela está em inglês, mas eu vou comentar. É o seguinte, dentro dos antidepressivos, a classe mais comum dos antidepressivos, ela tem um nome grande, estranho, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Essa sigla aqui em inglês, sabe? Esses são os principais antidepressivos. Exemplos: fluoxetina, escitalopram, citalopram, sertralina, né, que são medicações assim, muito usadas no mundo inteiro para depressão. Todas elas pertencem a essa classe de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E até o nome do remédio ajuda a gente a entender por que ele pode ser útil e por que ajuda a gente a entender a dinâmica de neurotransmissão também. Pelo seguinte, lembra que eu comentei que quando a gente come alimentos ricos em triptofano, esse triptofano ele é precursor da serotonina? Então a imagem mostra isso. Ó. Aqui a gente tem um neurônio pré-sináptico e aqui a gente tem um neurônio pós-sináptico. No neurônio pré-sináptico, esse triptofano está entrando para que ele seja sintetizado em serotonina. E ele vai virar serotonina. Do lado esquerdo da imagem está o funcionamento normal, certo? E do lado direito está o funcionamento com uma pessoa tomando o antidepressivo, por exemplo, certo? Essa parte aqui da imagem, esse lado direito aqui. Aí olha só que interessante. Então a pessoa tomou a medicação, por exemplo, né? Então esse aqui é o funcionamento da pessoa, esse lado aqui é a pessoa que toma a medicação. Mas o que acontece? O cérebro é um órgão muito econômico, então ele vai sempre tentar poupar o máximo de energia possível, sempre. Então,
ele pensa assim, talvez se o cérebro pudesse pensar, ele talvez dissesse assim, dá muito trabalho produzir serotonina, certo? Eu falei tantas coisas aqui, né? Nossa, é uma coisa muito custosa, que trabalho para produzir serotonina. Então é o seguinte, na primeira possibilidade de que a serotonina não seja bem aproveitada, eu preciso reaproveitar, reciclar isso. É mais ou menos assim que o cérebro pensa. Então, olha só, o triptofano, eu prometo que eu já vou passar, não vou demorar tanto não. Ó. O triptofano vai virar serotonina dentro do neurônio pré-sináptico, e aí ele vai ser invesiculizado. Enfim, vesículas dentro do neurônio vão abarcar essa serotonina, vai proteger essa serotonina de tão importante que ela é, de tão, assim, ouro para o neurônio que essa serotonina é. Aí o que que acontece? Nessa parte aqui, ó, a gente tem um canal aberto, principalmente canais de cloro, que vão fazer com que essa serotonina saia de um neurônio e vá para o outro. A serotonina, enquanto neurotransmissor, é um mensageiro químico, né? Como a gente vem dizendo. Um mensageiro para dizer mais ou menos assim: estabiliza o humor, sabe? Você não está tão motivado, mas estabiliza o humor para que você não se deprima. Eu estou fazendo aqui, nossa, didaticamente, tá? E aí, essa é a mensagem que o neurônio está querendo passar adiante. Aí o que que acontece? Essa serotonina aqui, quando ela chega bem pertinho da fenda sináptica, ó, ela sai de dentro da vesícula e ela vem aqui para dentro desses, para que através dos canais ela seja enviada para o próximo neurotransmissor, não, para o próximo neurônio, que é o neurônio pós-sináptico. E aí, olha aqui, esse espaço aqui. Esse espaço é exatamente a fenda sináptica que eu comentei. Só que olha o que que acontece. O que que pode acontecer? Quando essa serotonina sai do primeiro neurônio, do neurônio pré-sináptico, ela não está sendo bem absorvida aqui pelos receptores. Ó. Essa parte aqui, 5-HT receptor, o receptor de serotonina, ele não está segurando bem essa serotonina, por várias razões, inclusive genéticas, né? A gente poderia, ambientais, alimentação, falta de sono, falta de exercício físico, um montão de coisa. Por alguma razão, esses receptores não estão segurando bem essa serotonina. Aí essa estrutura azul aqui é o seguinte, ele é um transportador de recaptação. É mais ou menos assim, o cérebro pensa, dá muito trabalho produzir serotonina, estou produzindo, estou mandando, mas o neurônio próximo não está pegando. Então é o seguinte, se eu mandar e ficar isso muito tempo ali e ela não for absorvida, vai lá e pega de volta. E aí esse transportador aqui, ele vai recaptar a serotonina. Ele vai trazer ela de volta para dentro do neurônio que mandou ela primeiro. É tipo assim, ó, eu tô te mandando a mensagem, você não quer ouvir? Então me dá a mensagem aqui de volta. Isso é o que acontece normalmente. E isso aqui é o que parece estar dificultoso na depressão, para ser mais eufêmico, né? E aí o que, que a medicação faz? Quando a gente toma um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, parece um palavrão, é o seguinte, a medicação ela vai bloquear esse canal de reabsorção aqui. E aí, olha só, é muito interessante eu acho essa imagem aqui. Na hora que a serotonina, com a medicação, na hora que ela é liberada, o que que acontece? Ela vai ficar mais tempo na fenda sináptica. Ela não vai ser absorvida tão rapidamente. E como ela vai ficar mais tempo aqui na fenda, aumenta a chance de que os receptores absorvam ela. Então, se eu fosse tentar fazer um movimento gigantesco para trazer isso aqui para a clínica, quando a gente está tomando um antidepressivo, o que acontece é os neurotransmissores que estão ligados ao humor ou à estabilidade do humor, à felicidade, mas digamos assim, eles ficam mais tempo para passar de um neurônio para o outro. Então, isso aumenta a chance de que o próximo neurônio absorva o neurotransmissor. E aí isso favorece a dinâmica da serotonina. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de regular melhor as nossas emoções, regular melhor o humor. Então, isso é isso aqui é um estudo bem recente, é basicamente explicando qual que é a premissa por trás de um antidepressivo, né? E por que eles realmente podem ajudar quando componentes de um grande tratamento, assim, com outras coisas também. Eu acho isso aqui bem interessante. Passando. A gente tem também as endorfinas, no plural porque tem vários tipos. Elas são principalmente liberadas pela hipófise. E elas são liberadas quando a gente faz exercício físico, quando a gente ri. Provavelmente, assim, você tem uma crise de riso, parece que dá um bem-estar depois, né? Eu adoro. Adoro, tipo assim, ver um meme engraçado e ficar rindo séculos daquilo, né?
quando a gente ri muito, dá essa sensação de um humor mais estabilizado, não parece? Assim, eu escrevi, né? É como se fosse uma espécie de analgésico natural, as endorfinas. E principalmente também nos exercícios físicos. Você vai lá fazer teu exercício físico, mesmo que você não goste tanto assim, dificilmente você vai se arrepender, porque no final das contas, quando você termina de fazer, você está se sentindo bem, né? Porque o cérebro está liberando várias endorfinas. Elas estão relacionadas com a sensação de prazer, com o alívio da dor. Então, é por isso que, por exemplo, existe a recomendação fisioterapêutica, a Aline poderia dizer aí, de que mesmo que o paciente esteja sentindo dor enquanto ele faz a fisioterapia, ele tem que continuar, porque é justamente a continuidade do movimento que vai fazer com que ele perceba o alívio dessa dor. Eu acho interessante também. Mas seguindo aqui. Existem vários outros neurotransmissores. Aqui eu já estou caminhando para o final, vou só mostrar algumas aplicações assim práticas. Existem vários outros. E não dá tempo de falar de todos, mas um que eu quis comentar, que eu acho interessante, porque não é tão dito, é a histamina. Porque a histamina é um neurotransmissor que está muito relacionado com respostas imunes. Quando o corpo está sinalizando uma hipersensibilidade. Isso acontece nas alergias, por exemplo, né? Então imagina, eu, por exemplo, eu acredito que eu tenha, acredito não, com certeza, eu tenho alergia a ácaro, porque se eu, por exemplo, vestir uma roupa que está guardada há muito tempo, eu começo a espirrar muito. E aí, basicamente é o seguinte, a minha mucosa nasal percebe aquele patógeno ali, o ácaro, e aquilo tem uma reação em cadeia no meu corpo muito grande, maior talvez do que numa pessoa que não tem alergia. E aí, quando isso acontece, o neurotransmissor está sinalizando o seguinte: fica ligado, reaja a esse estímulo aí, ative o sistema imunológico. E aí, a gente tem um montão de histamina correndo solto na corrente sanguínea. Por isso que quando a gente tem uma reação alérgica, a gente precisa tomar um antihistamínico. O remédio Histamin é um antihistamínico, apesar do nome. Por isso, porque quando a gente tem uma reação alérgica, o que a gente tem é muita histamina correndo solto. E é por isso também que ela, por ser um neurotransmissor, que alguns antihistamínicos, alguns antialérgicos, principalmente os mais antigos, os de primeira geração, é como se eles fossem moléculas que passam muito fácil da barreira hematoencefálica e dão sono. Por isso que alguns antialérgicos mais antigos dão sono, porque é uma dinâmica de neurotransmissor, não é apenas uma alergia respiratória, quando a gente tem uma resposta ao estresse. Aí é o seguinte, eu falei isso tudo, prometo que a parte mais chata acho que passou, sobre os neurotransmissores, sobre o trabalho que eles fazem no nosso corpo. Existe alguma coisa que pode afetar o trabalho dos neurotransmissores? Alguma coisa que pode dificultar o trabalho deles? Muitas. Eu vou dar alguns exemplos. Não vou ler tudo aqui, como eu disse, eu vou mandar o slide. Mas esse artigo aqui fala, por exemplo, sobre os mecanismos neurobiológicos de uma coisa chamada transtorno do jogo online, ou transtorno do jogo na internet, que é uma coisa que está acontecendo muito atual, né? Isso está acontecendo muito, assim, no Brasil principalmente, de pessoas que jogam, apostam, e isso é um transtorno, né? Reconhecido como um transtorno. E aí o que que acontece? Em pessoas que têm esse diagnóstico de transtorno do jogo, o que que esse estudo encontrou? Esse estudo encontrou que essas pessoas possivelmente estão literalmente perdendo massa encefálica. É meio louco, né, se pensar isso, mas tem áreas do cérebro dessas pessoas que estão diminuindo por uma dinâmica de neurotransmissores. Algumas áreas estão funcionando menos e estão diminuindo de tamanho nessas pessoas, né? Principalmente as áreas que estão relacionadas e associadas à recompensa. Por quê? Porque a gente tem uma questão básica que é o seguinte: quando você está nessa coisa de recompensa o tempo inteiro, a pessoa que está jogando, imaginando que vai ganhar muito dinheiro, por exemplo, a questão que está acontecendo aí é esse aumento de expectativa que tem muito a ver com dopamina. E a longo prazo, o que esse estudo encontrou foi que algumas áreas, e áreas inclusive que eu comentei antes, tipo o córtex cingulado anterior, tipo a ínsula, elas mostraram uma redução volumétrica, ou seja, realmente assim, redução de tamanho na massa cinzenta dessas pessoas, sabe? Isso pode fazer com que esses sujeitos estejam com dificuldades executivas, eles ficam cada vez mais impulsivos, eles ficam cada vez mais dificuldade de regular as emoções, cada vez mais dificuldade de inibir comportamentos. Por isso que uma pessoa que está nessa fase, com o transtorno do jogo, ela simplesmente não consegue pensar, já perdi muito dinheiro, não vou continuar apostando, né? É um exemplo prático disso. E alguns exemplos que são mais, assim, acho que interessantes, eu pelo menos penso, de pensar em neurotransmissores e o nosso corpo, né?
É o seguinte, em algumas tribos indígenas amazônicas, eles usavam uma mistura de várias plantas, chamavam de curare, que era usada para paralisar presas, principalmente presas e assim, talvez até em conflitos entre um povo e outro, né? E aí, acho que a gente deve ter visto, todo mundo já deve ter visto isso em filme, alguma coisa. Eu, pelo menos, na minha cabeça, isso aqui é tipo uma zarabatana, né? Eu acho. Que assopra assim, como se fosse uma flecha envenenada, para paralisar a outra pessoa. Aí parece que isso é só uma coisa de cinema, mas não é. Porque, de alguma maneira, essa mistura que eles faziam lá de várias plantas virava quase que uma medicação assim, que se ligava aos receptores de acetilcolina, impedindo a contração muscular. Sem contração muscular não tem movimento. Então, quando a pessoa era espetada, ou a presa, né, um animal, se eles eventualmente estivessem caçando, quando esse animal era espetado com essa flecha, com esse veneno, ele não conseguia se mover. Eu acho interessantíssimo isso. Um outro exemplo é a cannabis, que é um tema que eu já pesquisei, acho bem interessante, que a maconha, né, propriamente dita. A maconha tem vários compostos dentro dela, e vários tipos de maconha também. Entre todos, dois muito importantes são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocanabidiol. E aí o que acontece? O THC, que é a substância que promove efeitos alterados de consciência, ele imita um neurotransmissor que a gente já tem, que é a anandamida. Por isso que a anandamida, inclusive, é um endocannabinoide, ele é um neurotransmissor endógeno, ou seja, o próprio corpo produz, e o THC parece muito com ele, inclusive a fórmula química, né, eles se parecem muito. E o THC faz com que seja o cérebro fica meio que sem saber o que é uma coisa e o que é outra. E aí o que ele faz? Ele inibe a liberação de vários outros neurotransmissores. Ele bagunça as dinâmicas, entre aspas, normais do cérebro. Quando ele inibe a liberação, por exemplo, de glutamato e de GABA, ele bagunça a nossa percepção de tempo, de memória, de coordenação. É mais ou menos o que acontece quando uma pessoa está sob efeito do THC especificamente. Um outro exemplo é a psilocibina, que é o principal alucinógeno presente nos cogumelos. Tem mais de 200 tipos de cogumelos alucinógenos e a psilocibina é a substância presente e a substância que promove, não a única, claro, né? Mas é a substância que principalmente promove os estados alterados de consciência, né? A viagem alucinógena que a pessoa tem e tal. E é curioso pelo seguinte, a psilocibina, olha aqui, ela tem uma estrutura molecular muito parecida com a serotonina. Então o que acontece é que o cérebro tem essa dificuldade de saber o que é o que, sabe? Muito parecida. E aí o que acontece? A psilocibina é como se ela sequestrasse os receptores de serotonina, os que eu mostrei da medicação, né, de um jeito completamente desordenado, e aí os neurônios ficam sem saber o que está acontecendo, disparando desordenadamente, muito, assim, disparando muito. E a pessoa, é como se a pessoa ficasse quase que com uma síndrome serotoninérgica, com um montão de serotonina, muito mais do que o normal. E aí o que acontece? Uma área do cérebro que não costumava conversar com outra, por exemplo, elas começam a conversar. Uma coisa que naturalmente, entre aspas, não deveria acontecer, que é o que a gente chama de hiperconectividade. Por isso que quando uma pessoa está sob uso de cogumelo, por exemplo, ela apresenta distorções sensoriais, né? Alucinações, dificuldade de profundidade, essa visão meio assim, o clipe dos Beatles, né, de Strawberry Fields Forever e tal. Por isso, essas distorções sensoriais vêm dessa bagunça nas sinapses de serotonina. Agora, o outro exemplo mais atual é o seguinte, e mais atual vocês vão entender por quê. Imagina, por exemplo, um contexto de guerra. Soldados tendo que marchar 3 dias direto, sem dormir, no meio de uma guerra. Ou os pilotos em cima do avião tendo que ficar, sei lá, 10, 12 horas sobrevoando. Como é que o corpo aguenta isso? Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, isso aqui é uma foto, né? A Alemanha usava uma anfetamina, né? Parece muito com a metanfetamina, com o nome de Pervitin, e os soldados tomavam essa droga para continuar nos campos de batalha. Por quê? O que essa droga faz, né? O que as anfetaminas no geral fazem, né? Elas fazem com que o neurônio esvazie todo o estoque de dopamina e de noradrenalina. Ela bagunça completamente as funções cognitivas normais que a gente tem. É como se o neurônio fosse uma torneira, né, com a quantidade lá de dopamina e de noradrenalina, e a anfetamina, a droga, né, faz com que o registro seja quebrado, inunda completamente o sistema. Foi a metáfora que eu achei para explicar. E aí o que acontece? O cérebro entra num luto e fuga total,
um alerta total. Essa coisa que eu brinquei de atravessar a rua ou de um esporte radical, não dá nem para comparar. A pessoa entra num luto e fuga absoluto. Ela fica sem fome, sem sentir dor, sem mais nada. Ela é um luto e fuga tão grande, uma agressividade tão grande, esvaziando tudo de si, que é enfim, uma loucura. E o preço disso é a pessoa ficar completamente esgotada depois, e aí o corpo vai precisando cada vez mais e mais e mais e mais daquilo. Por isso que o custo das anfetaminas costuma ser uma dependência muito grande depois que o efeito passa. Tem zilhões de histórias de guerra na Segunda Guerra com isso. Aí você pensa, nossa, que coisa horrível que foi feito. Ainda bem que a Segunda Guerra foi, né, em 45 acabou. Aí eu não quis trazer o vídeo porque eu achei muito chocante, mas eu trouxe um print. Eu vi essa matéria, sei lá, semana passada. Aqui tá datada do dia 19 de maio. Então, dia 19 de maio, que é o seguinte, esse pessoal na foto aqui são brasileiros lutando na guerra da Ucrânia, e eles estavam provavelmente sob efeito de alguma substância como essas anfetaminas que eu mostrei. Esse rapaz aqui no vídeo estava cantando uma música assim, com a pupila completamente dilatada, e uma pessoa assim, muito eufórica, como se ela estivesse fazendo uma coisa incrível, quando na verdade ela estava na guerra, né? Que é uma maneira talvez de certamente, né, usada para fazer essas pessoas continuarem num contexto de violência extrema como é uma guerra. E aí, isso acontece pelo seguinte, com os nossos neurotransmissores, a gente tem substâncias que vão se ligar a eles, e a gente tem substâncias que vão repelir completamente esses neurotransmissores. É o que a gente chama de agonista e de antagonista. Essa é basicamente a última parte aqui. Os antagonistas são substâncias que vão bloquear o receptor. Porque, pensa, algo que é antagônico, algo que é contrário. Então, quando ele faz isso, ele impede a ativação, certo? Então, por exemplo, o exemplo que eu usei lá do curária, dos indígenas, quando eles jogavam a zarabatana lá cheia das plantas e tal, eles inibiam os receptores de acetilcolina, a pessoa não conseguia fazer a contração muscular. E existe o contrário, que são os agonistas, são as substâncias que ativam completamente os receptores. Por exemplo, o THC e a psilocibina. É como se fosse uma chave mestra, sabe? Ele ativa completamente o receptor e faz com que a pessoa, os neurotransmissores trabalhem muito mais, porque estão completamente ativados. Aí um exemplo prático para terminar. E o café? Né? Por que o café faz com que a gente tenha menos sono? Ou por que o café deixa a gente ligado? Por que isso acontece? Porque o café, a cafeína, né, ela bloqueia receptores de um neurotransmissor que a gente tem, que é a adenosina. A adenosina está relacionada com dinâmicas de relaxamento. E aí o que a cafeína faz? Ela bloqueia a ação do receptor que deveria trabalhar para fazer a gente relaxar. É como se fosse o seguinte, lembra do GABA que eu comentei no início? A adenosina e o GABA estão lá, em perfeita sintonia, trabalhando assim tal, tudo certo. Quando chega a cafeína, ela faz com que os receptores estejam bloqueados, aonde deveria induzir, isso fica alerta. E aí isso faz com que nosso sistema GABAérgico, nossos sistemas de sinapses, tanto excitatórias quanto inibitórias, façam o cérebro ficar mais responsivo, façam o cérebro ficar mais alerta. Por isso que o café deixa a gente um pouco mais ligado. Só que, é claro, nesse caso não dá para comparar as substâncias, né? O café tem um efeito muito menor do que as outras substâncias que eu comentei anteriormente, mas era só para ficar um exemplo didático mesmo. E é isso. Imagina o quanto de coisas que seu cérebro teve que fazer desde o início dessa aula para você conseguir prestar atenção nisso tudo. E eu só espero que não tenha acumulado muito GABA, muito neurotransmissor inibitório no seu cérebro, porque isso significaria que você está com sono. Muito obrigada, Marcos. Foi muito bom. Na hora que você estava falando da parte de físio, né, do exercício físico, eu estava lembrando de um paciente meu, que eu estava atendendo ele justamente essa semana, e aí ele dizendo, não, mas eu não quero andar, porque meu joelho está doendo, minha coluna está doendo. Eu disse, não, mas é justamente o fato do senhor andar que vai fazer essa dor, né, aliviar. E aí a gente foi, né, andei com ele até o corredor, a gente voltou, e quando a gente retornou, que ele sentou, eu perguntei, né, eu disse, e aí, como é que tá a dor? Diminuiu. Se olha aí. E eu fiz mágica? Não fiz, né? É só o seu corpo realmente trabalhando, né, em prol da sua saúde, né? Porque muitas vezes realmente a gente. E também a gente tinha muito essa concepção, né, na fisioterapia também, de sentir o dor, deita, repouso, Sim, absoluto. Né? E aí o corpo só vai ficando ali mais fraco, vai ficando mais atrofiado, vai perdendo mais força,